E uma pessoa está perguntando o que é o parque, porque ela ouviu falar que Figueira deveria representar um parque, ou melhor, que Figueira devia ser um parque. Nós começamos a falar neste parque depois que as áreas preservadas chegaram a um certo desenvolvimento, e não antes. Agora que todas as áreas preservadas, que eram a maior parte das primeiras terras que nós recebemos, agora que essas áreas preservadas estão com certo porte, estão com certo desenvolvimento, então aqui é a hora de se falar do parque. Porque este parque seria uma oportunidade de nós termos o reino humano, o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral e o reino dévico em trabalho de harmonia, em trabalho de colaboração. E para colaborar com isto, nós não precisamos interferir na natureza. Nós, para colaborar com isto, podemos observar a manifestação da natureza e irmos apoiando esta manifestação. Então, foi observado que o mato, a floresta, os bosques já estão com uma certa expressão, animais, aves já têm aparecido, já circulam até entre nós. Então, chegou o momento de nós assumirmos este parque. E cada vez que esta pergunta chega, e cada vez que nós começamos a responder a esta pergunta, sempre se acrescentam novos elementos, como se a nossa compreensão sobre isso tivesse que ir sendo aumentada, tivesse que ir sendo preparada. Porque se a nossa compreensão aumenta, a natureza responde. Este diálogo oculto. Se você compreende o valor do parque, o parque responde, a natureza responde, começa a haver aí uma certa interação. E essa interação é por conta de uma coligação que existe entre os homens, entre os seres humanos, os seres vegetais e os devas. Esta relação entre nós e os seres vegetais tem a colaboração do reino dévico, porque o reino dévico serve ao reino vegetal como serve ao reino humano. Então o reino dévico é um reino que faz ponte entre nós e os vegetais. Quando nós despertamos para isso, a nossa atividade junto aos vegetais, não só junto às áreas preservadas e aos vegetais que vamos ajudar porque estão aí, mas isto diz respeito também à nossa atividade agrícola, aos nossos plantios, à nossa forma de plantar e à nossa forma de desenvolver este setor, que não deveria mais ser apenas uma exploração da terra, das sementes, das árvores, para que a gente retire dali alimentação. Não é só para isto que isto serve. Isto também está incluído nos plantios, mas a colaboração com esses reinos deve ser tão importante quanto nós usufruirmos dos plantios. E isto, se existe, este parque se ampliará. Este parque vai responder. E esse parque respondendo, o clima psíquico, o oxigênio, a harmonia, a beleza, isto tudo começa a surgir com muito mais intensidade. Se nós assumimos um trabalho deste bem conscientemente, então nós olhamos uma mata como esta e parece que esta mata é isto que nós vemos. Mas não é só isso que nós vemos. Porque neste momento, quando existe possibilidade,
Quando existe uma mata que está ofertada como um laboratório para a natureza ou para o plano evolutivo, naquela mata começam a ser introduzidas espécies que não existem na Terra ainda. É a época de acontecer isto agora. Isto não acontecia antes, mas isto acontece agora. Então, quando se diz nós vamos reflorestar ou vamos deixar as áreas preservadas, com isto nós estamos abrindo a porta para que novas espécies sejam introduzidas no planeta. Porque são espécies que vêm, eventualmente, de outros sistemas solares, espécies que vêm até de outras galáxias e que precisam, com o tempo, irem se materializando aqui na Terra. Então, não se quer dizer que venha uma espécie vegetal de um outro planeta ou de uma outra galáxia e que vá ser vegetal aqui, como o nosso vegetal. Porque o reino vegetal não é só físico. O reino vegetal está em muitos planos, está em muitos níveis. Então, se nós temos uma área preservada, se esta área preservada está entregue ao plano evolutivo, se nós não estamos interferindo ali dentro com a nossa mente, aquela área preservada se transforma num laboratório. Então, alguma espécie que pode vir de um outro sistema solar, de um outro planeta, de uma outra galáxia, que pode não ser física, esta essência é introduzida aí. E isto, no ambiente natural, dentro das leis naturais, não? Dentro das leis de harmonia, dentro do plano evolutivo, isto vai aí se transformando numa espécie vegetal como estas, adaptáveis na Terra. Esta experiência foi feita no passado, em épocas passadas, mas em mínima parte, com certas espécies. Por exemplo, as sequoias. A sequoia é uma árvore nobre e que jamais poderia ter aparecido neste planeta. Esse planeta jamais poderia produzir uma sequoia. Mas a sequoia está aí. Existem bosques de sequoia. Foram feitas experiências nesse sentido. E outras plantas também, certas flores que não são daqui. Então, isto foi feito como experiência. Nesta época, ou daqui por diante, isto seria o normal. Porque a Terra tende a se sutilizar. E este reino vegetal presente na Terra neste momento, esta essência vegetal, isto terá o seu curso, terá o seu destino. E pode ser que o destino deste reino vegetal não seja todo aqui na Terra. Então, este reino vegetal tem que ser encaminhado para áreas do universo onde ele vai desenvolver, e aqueles exemplares, aquelas espécies que forem ficar aqui na Terra, terão que ter o reforço, a colaboração de espécies que não existem ainda. Porque a alimentação tem que mudar, os tratamentos têm que mudar, a medicina tem que mudar, tudo isso tem que mudar. Então tem que vir novas espécies, tem que acontecer aí uma transfusão de espécies. Este reino vegetal, assim como é hoje, sem estas transfusões, este reino vegetal, assim como é hoje, ele já produz uma transmutação nos planos etéricos e em todos os 7 subníveis do astral. Ele já produz uma transmutação. De forma que nós estarmos entre áreas preservadas, de nós estarmos rodeados de áreas preservadas, rodeados de vegetação, vegetação deixada em estado natural, não? Para que ali se faça esse laboratório. Isto é uma verdadeira cura para os seres humanos, para o reino animal e para o próprio planeta. O homem, os seres humanos, a humanidade, neste momento, está fundindo
reunindo o seu plano mental com o seu plano astral. Até agora, a humanidade funcionou plano mental e plano astral, como isso fossem dois planos, emocional e mental. Está havendo aqui uma fusão. Nas nossas emoções já está entrando energia de pensamento. E no nosso pensamento já pode entrar muito mais energia de sentimento. Então isso está se fundindo. Com esta fusão, isto no astral mental coletivo, esse astral mental coletivo está também nas matas. Esse astral mental coletivo está também nos bosques, nas áreas preservadas, isso está no planeta todo. E essas plantas e esse reino vegetal, em contato com esses dois planos humanos, astral e mental, fundidos, vai começar um princípio de pensamento nas plantas. É inconcebível que uma planta pense. A planta não tem nem estrutura para pensar. Mas o pensamento não tem nada a ver com estrutura. Então, o princípio do pensamento tem que um dia acontecer em um ser, em um reino. Então, o princípio do pensamento é introduzido no reino vegetal quando ele está em contato com esse astral emocional humano fundindo. As plantas não poderiam receber do nosso mental, mas do nosso mental fundido com astral ela pode, porque ela tem astral. As plantas têm corpo astral. Uma árvore tem a sua contraparte astral. Uma floresta tem a sua contraparte astral. Então, se começa a haver esta fusão em nós, se essa nossa capacidade de pensar se funde com a nossa capacidade astral de sentir, as plantas vão receber isto. E aí vai haver um desenvolvimento maior. E isto vai trazer uma outra relação nossa com o reino vegetal. Porque o reino vegetal vai responder diferente. O reino vegetal vai responder já com este princípio de pensamento. Nós podemos nos comunicar com a planta de forma diferente de como isso acontecia antigamente. Vocês sabem que havia pessoas que têm mais facilidade para se comunicar com as plantas, através de sensibilidade. Mas hoje, esta comunicação está aumentando. Não é só por sensibilidade. Isto pode começar a acontecer também através do pensamento. E nós temos a informação de que o centro Aurora, este centro planetário Aurora, cuja contraparte etérica está no Uruguai, este centro Aurora faz um trabalho de relacionar todo o reino vegetal deste planeta com espécies vegetais extraplanetárias. Como a Aurora não é uma civilização física, como a Aurora não está no plano físico, a Aurora, com seus raios, trabalha nesta coligação do reino vegetal terrestre com o reino vegetal extraplanetário, que pode ser físico, como pode não ser físico. Então, por isso que no início, antes de nós começarmos a desenvolver esse trabalho mais atento com o reino vegetal aqui, trabalho mais interno do que externo, por isso é que várias pessoas encarregadas daqui foram à Aurora, viajaram para a Aurora, que é para, em Aurora, serem imbuídos desse magnetismo, para poderem colaborar neste trabalho, para poderem ajudar que este reino vegetal terrestre, representado pelas matas preservadas, representadas por esses matos, comece a fazer esses contatos e comece a receber
essas outras espécies. Um reino vegetal que evolua nesse sentido, isto vai influir diretamente e positivamente sobre o reino humano. E essas influências não são só localizadas, porque a aura do planeta é uma só, então um trabalho simbólico, como possa ser este, pode circular pelo etérico do planeta e pode circular através das entidades, através dos devas, através da consciência vegetal do planeta. Havia um conhecimento, havia uma sabedoria nos povos nativos nesta área do planeta. Havia este conhecimento nos indígenas, nos nativos. Agora, esse conhecimento não é mais como era. O conhecimento indígena destas coisas era um princípio, era uma etapa. O conhecimento hoje avançou, foi além do conhecimento desses seres nativos. E esse conhecimento de hoje inclui uma consciência destas coisas e inclui também o nosso trabalho bem específico com estas espécies que estão vindo de outras áreas do universo. Quando nós falamos em índios, quando falamos em nativos, nós vemos um povo no estado em que está, no plano físico. Mas esses seres não estão só no plano físico. As almas desses seres, ou os corpos astrais desses seres, esses seres nos níveis sutis estão trabalhando, não estão na mesma situação em que eles estão no plano físico. É como nós temos uma humanidade aqui na superfície e temos a humanidade nos planos internos, nos planos sutis. Assim são essas raças, esses povos de uma raça anterior. Porque todos esses nativos, todos esses indígenas eram de uma raça anterior a esta raça na qual a humanidade está agora. E nessa raça anterior, esses seres estão trabalhando nos planos internos, no plano astral principalmente. E antes de serem transmigrados ou de tomarem o seu rumo, ou antes de ingressarem na raça atual, estes seres estão desenvolvendo um trabalho no plano astral. E quem lida com plantios, quem lida com esse tema, quem está em contato com a vegetação, quem está em contato com o reino vegetal, está também em contato com estes seres nos planos internos. Aqui, veja, houve o sonho de uma pessoa. Estou falando tudo isto porque a pessoa sonhou, então isso já está no nível dos nossos sonhos. Então precisa que a gente estude este assunto. A pessoa diz: eu sonhei que estava numa canoa pequena, daquelas que se vê nos rios do Brasil. Eu estava sozinha, sentada bem no meio da canoa. A canoa estava no meio do rio. As águas eram cristalinas, azuis, muito tranquilas, e eu ali sentada na canoa. De repente surgiu, não sei de onde, pois quando eu vi, já estava ali mergulhando, eu vi um índio, moreno, muito forte, jovem, e segurava com ambas as mãos e com os braços estendidos um saco de viagem branco. Quer dizer, você já estava transmigrando para a raça branca, o saco de viagem branco. Esse saco de viagem, às vezes parecia uma prancha. E ele mergulhou sob a canoa e por baixo da canoa ele levou a canoa com uma enorme velocidade. E eu vi muito bem aquilo.
até que a canoa levada por ele chegou numa pequena vila e parou. E eu então pedi para ver o rosto deste índio, mas ele não me atendeu, ele deixou a canoa ali, se voltou para o rio e foi embora por dentro da água. Então, veja como um ser que está transmigrando para a mesma raça desta humanidade, como já está nessa transmigração, já servindo a humanidade. Isto tudo é simbólico, não? Porque é como se tivesse transportado esta pessoa de um ponto para outro, no rio da vida dela. Um sonho simbólico, não? Mas que deve ter afetado o ânimo da pessoa, como de fato afetou. Há seres desses que ajudam na harmonização das áreas. Não são só os devas. Os devas sempre ajudaram, os devas sempre construíram as áreas. Agora, hoje há estes seres também, estes seres que estão transmigrando, que estão na transição entre a raça deles, que era a quarta, para esta quinta, para esta raça mental. Hoje nós contamos com isto. E se nós temos essas coisas presentes, mesmo sem ter visões e mesmo sem termos consciência, que não é necessário, se nós tivermos essas coisas presentes, isto efetivamente começa a acontecer. Porque parece uma utopia dizer vamos transformar Figueira num parque. Uma verdadeira utopia. Não, é utopia se contar só conosco. Acontece que nem se está cogitando de contar só conosco. Mas para que essas coisas comecem a participar, para essas coisas comecem a se somar, para que isto comece realmente a agir, porque se é do plano evolutivo, isto acontece naturalmente. Precisa que a gente esteja nessa consciência. Precisa que a gente assuma esta tarefa, não? Assuma e saiba que de alguma forma isto vai acontecer. Então, nós estamos sendo convidados a transformar realmente a nossa consciência nesse sentido. Isto é, nós estarmos preparados para colaborar com o impossível. Porque este impossível é impossível só se for feito só conosco. Mas este impossível conta com tudo aquilo que é possível nos outros planos de consciência. Nós temos que estar nesta consciência, senão este parque vai ficar um pouco atrasado no tempo. E não precisa ficar atrasado no tempo. Não precisa porque a energia está aí, o momento é esse, o plano está aí, as pessoas estão aí, os seres internos estão aí e o reino vegetal está aí e o reino dévico está aí. Não é preciso duvidar disto. Agora, nós estamos aqui como uma das peças desse trabalho, né? Nós estamos aqui como um dos elementos deste trabalho.